Olá, meu nome é Fernando Barros, sou diretor da Clínica Coluna e Cérebro e hoje nós vamos levar um papo com a dona Vitória sobre a evolução do filho dela, o paciente Benício, que ficou sob os nossos cuidados recentemente. Então vamos dar continuidade, vamos conversar sobre a evolução e a história do quadro do Benício. Então nós avaliamos o Benício no dia 10/4, no Hospital Leste Dó, no qual o médico da emergência me solicita uma avaliação de um bebê com uma história progressiva de sonolência e hipoatividade domiciliar. É de rotina esses casos, um bebê de 9 meses com sintomas semelhantes, no qual não tem nenhum quadro infeccioso associado, a avaliação tomográfica da criança. A tomografia do Benício já evidenciou nessa ocasião uma lesão na região da fossa posterior e da fossa média, ali na região da pineal, e associado a uma importante dilatação ventricular. Possivelmente, o que estava levando o Benício a esse quadro de piora progressiva era uma dilatação ventricular que a gente evidencia aqui nessa tomografia. O Benício foi transferido para um outro hospital, o Hospital São Bernardo, por uma questão administrativa do plano de saúde. E no dia seguinte já fizemos de emergência uma terceira ventriculostomia, que nada mais é que criar um novo caminho para a drenagem desse excesso de líquido. Aqui a gente evidencia a terceira ventriculostomia, o pós-operatório, ela funcionando e tendo um bom resultado e uma boa taxa de drenagem. Sendo assim, a gente resolveu o caso imediato, que era o que estava levando o Benício a ter a perda neurosensorial, a sonolência e tudo mais. A partir daí, a partir desse pós-operatório, o Benício acordou, começou a interagir mais com os pais, voltou a praticamente o que ele era normalmente. Entretanto, a gente tinha um grande tumor na região posterior ali que comprimia a drenagem desse líquido. E aí a gente precisava realizar um estudo de ressonância para fazer o diagnóstico e a programação cirúrgica do caso. Então, no dia 20/4, o Benício foi submetido a uma ressonância e no dia 21 foi submetido à cirurgia do tumor cerebral. Na ressonância, a gente vê que a lesão é muito maior do que a gente esperava pela tomografia. Então, o Benício tem uma volumosa lesão, acometendo ali a pineal e acometendo até a fossa posterior, saindo praticamente da região posterior. Então, nós tínhamos um tumor que acometia toda essa região, comprimia o cérebro e empurrava o cerebelo para baixo e ele saía praticamente na estrutura óssea posterior. O planejamento cirúrgico foi fazer uma cirurgia para o acesso da pineal, onde a gente usa um acesso infratentorial, abaixo do tentório, que é essa estrutura aqui, e acima do cerebelo. Então é infratentorial supracerebelar. O Benício foi operado no dia 21/8. Na eventualidade, o Benício estava pior neurologicamente, mais sonolento, menos interativo. Mas mesmo assim, a única oportunidade que nós tínhamos de ajudar o Benício era operando. Quando a gente posicionou, anestesiou o Benício, virou na posição cirúrgica, que é de barriguinha para baixo, a nossa monitorização, que identifica as funções neurológicas, mostrava uma redução abrupta das funções neurológicas. Nessa ocasião, a gente retornou o Benício para a posição normal, que era de barriguinha para cima, e quando a gente avaliou, o Benício tinha sinais evolutivos de morte cerebral, que seriam as duas pupilas extremamente dilatadas e sem nenhum sinal neurológico motor inferior. Nessa ocasião, nós interrompemos o ato cirúrgico, o qual ainda nem havia sido começado, conversamos com os pais, explicamos a gravidade evolutiva do caso, e que infelizmente o prognóstico evolutivo, já uma criança com midríase paralítica bilateral, que tecnicamente poderíamos até abortar o ato cirúrgico pelo prognóstico evolutivo que a gente já esperaria. Entretanto, em discussão, a gente acredita que é possível, e que a vida tem que ser tentada ao máximo, a vida é soberana. E a gente tentou, a única possibilidade de tentar salvar a vida do Benício naquele momento era, mesmo apesar de todas as adversidades, submeter ele a uma intervenção cirúrgica.
Então, com a concordância dos pais, submetemos o Benício à cirurgia e esvaziamos praticamente aí 70%, 80% do tumor na ocasião. Por surpresa enorme da equipe e felicidade da família, de todos os médicos do CTI, de toda a equipe, o Benício saiu da cirurgia já com as pupilas praticamente corrigidas. Ou seja, a midríase, que era um sinal de prognóstico ruim e possível evolução para a morte cerebral, ele reduziu as pupilas. Isso mostra que o cérebro respondeu à intervenção cirúrgica e que havia possibilidade e a esperança de tentar salvar a vida do Benício. Então, começamos o tratamento complementar com suporte da terapia intensiva, né? Mantivemos o Benício com um dreno no cérebro para a gente poder drenar o sangramento e tudo mais, né? E o Benício, alguns dias depois, acordou e abriu o olho e tentou interagir com a família, por surpresa e grande emoção de todos. Tá? Entretanto, a gente precisava retirar aquele catéter, só que não foi possível. A pressão cerebral do Benício subia muito quando a gente mantinha o catéter fechado, mostrando que havia alguma coisa ali que estava impedindo que o líquido continuasse sendo drenado pela primeira técnica que a gente usou no início. Na segunda-feira, né, no dia 1º de maio, no dia 1/5, optamos em colocar um catéter definitivo no Benício, tá, que é uma DVP, e o Benício estruturou e a pressão cerebral ficou controlada do Benício. Tá? E evolutivamente o Benício começou a apresentar um quadro de pneumonia, sendo tratado pela equipe médica do CTI. Estávamos aguardando a transferência do Benício para um hospital oncológico, né? Entretanto, o tratamento oncológico ele só poderia começar após o quadro clínico infeccioso do Benício estar controlado. Então, de qualquer forma, nós não poderíamos evoluir rapidamente o tratamento oncológico do Benício. Nesse meio tempo, nós tivemos acesso ao diagnóstico, né? Veio um pineoblastoma, que é um tumor embriológico extremamente grave nessa faixa etária de criança, com um prognóstico muito ruim. Tá? E a imunohistoquímica veio um CAI, que é um índice de proliferação celular extremamente elevado, de aproximadamente 20 a 25%. Isso mostra que é um tumor que tem uma proliferação, ou seja, uma atividade de crescimento muito rápida. Tá? E infelizmente, no dia 8, nós fomos avaliar o Benício novamente, com uma piora progressiva, né, neurológica, e a gente vê o tumor agora extremamente grande, né, ocupando outras regiões que não ocupava. Então, no início do diagnóstico, tínhamos um tumor que ocupava somente essa estrutura, e agora nós temos um tumor que ocupa uma estrutura muito maior e expande para ocupar quase toda a região cerebral. Então, o tumor praticamente, mesmo com a redução de aproximadamente aí 70% a 80% da lesão, o tumor agora ele é 5 a 6 vezes maior do que o tumor na hora do diagnóstico. Isso, infelizmente, entre a cirurgia, tá, e esse crescimento se transcorreu aí aproximadamente 15 a 20 dias. Então, é um tumor que evoluiu de forma catastrófica, não permitindo que a gente, né, toda a equipe médica oncológica, tratasse o Benício e desse a oportunidade da gente progredir e deixar ele mais tempo com a família. Tá? Então, no dia 9, infelizmente, a gente finalizou o protocolo de morte cerebral e o Benício veio a óbito no dia 9, como vocês todos já estão cientes. Tá? Infelizmente, a nossa equipe tentou ao máximo, mas não conseguimos dar a expectativa que os pais e que até a equipe médica pretendia para ele, tá? Infelizmente. E aí, hoje nós vamos tirar algumas dúvidas. A mãe tem várias perguntas dos seguidores, dos internautas e até próprias da sua família, né? Hoje tirou um momento especial na nossa agenda para poder conversar no consultório, tirar, esclarecer, explicar toda a evolução e o quadro do Benício. Então a Vitória vai tirar todas as dúvidas e vocês vão ter acesso às perguntas. Eu poderia ter visto antes? Vamos lá. Esse é um tumor, mesmo sendo um tumor de origem embrionária, ele é um tumor que muitas vezes você só faz o diagnóstico no sintoma.
né? Existem alguns tumores que são possíveis serem diagnosticados intraútero, tá? No ultrassom morfológico, ou no último ultrassom, que geralmente acontece aí na 30ª semana, alguns tumores cerebrais são possíveis de serem vistos no ultrassom. Esses são tumores que, apesar de ser um tumor embrionário, ou seja, o Benício nasceu com o tumor, ele nasce com pequenas células e depois do nascimento essas células progridem e crescem. Por exemplo, esse tumor, o meduloblastoma é um tumor também, o pineoblastoma também é um tumor, que as crianças mais comum, a curva mais comum de apresentação tumoral é entre os 7 e os 10 anos de idade. Ou seja, é um tumor que nasceu, mas pela evolução de crescimento lenta, foi começar a ter sintomas e apresentar aproximadamente essa faixa etária. Como o Benício ele tinha um tumor com uma malignidade muito grave, ele começou a ter os sintomas muito mais precoces. Com 9 meses o Benício começou a ter os sintomas. Outra pergunta que sempre me fazem é: quais são os sintomas? Daria para prever ou se antecipar a isso? Infelizmente, não existe um protocolo de fazer tomografia na cabeça de toda a população. Isso é inviável do ponto de vista prático, estatístico, porque a chance de uma criança ter um tumor é muito pequena, é muito rara, é um tumor raro. E o tumor Benício, apesar ainda, os tumores cerebrais nas crianças são incomuns, e o tumor do Benício ele é ainda mais incomum nas crianças que têm tumor cerebral. Então, entre os tumores cerebrais gerais, né, nós temos o meduloblastoma, os gliomas, os astrostomas pilocíticos. O pineoblastoma ele se compõe aproximadamente de 1% de todos os tumores cerebrais na faixa etária das crianças, e que já é raro um tumor na faixa infantil, né, neonatal. Então, assim, a gente não consegue fazer um diagnóstico precoce por uma questão de rastreio. Entretanto, nós pais precisamos ficar atentos aos sinais neurológicos. Então, o maior indicativo são os sinais neurológicos. No caso do Benício, ele começou a apresentar uma sonolência. Então, era uma sonolência, tá? Sem uma justificativa. O que é sonolência? Sonolência não é a criança que dorme muito. Sonolência é a criança que tem dificuldade para ser acordada. E quando está acordada, ela tem dificuldade de se manter acordada. Então é aquela criança que começa a ficar apática, que começa a não interagir, que começa a mudar os hábitos. Então essas alterações são fundamentais os pais prestarem muita atenção e procurar o pediatra ou a emergência do hospital quando a gente nota alguma coisa desse aspecto. Então, além do quadro cognitivo, comportamental, precisamos ficar muito atentos aos quadros motores. Então, a criança começa a ter aquele lado do corpo que começa a ficar mais lento, começa a ter uma dificuldade maior de mexer. Se já é uma criança maior, ela começa a ter uma dificuldade a mancar efetivamente de uma perna. O Benício, ele ficou um pouquinho com a cabeça assim, ó. Ele ficava, acho que já estava dando um pezinho. Sim, mas assim, o mais importante do Benício seria o quadro cognitivo, a sonolência, que ele começou a evoluir com uma apatia, uma pouca interação. Isso é o que mais a gente chamaria a atenção no Benício. Então, basicamente, esses são os achados que a gente precisa ficar atento, né? No caso de uma suspeita de alguma lesão cerebral, ou alguma lesão na coluna, ou até mesmo alguma lesão articular na criança. O pineoblastoma ele não é um tumor de origem hereditária, ele não é uma mutação genética que acomete, que seja transferido para os outros familiares. Então, estatisticamente, né, e pela história biológica do tumor, não é uma característica. Então, uma vez um tumor desse, a chance dele ter em mais alguém da família é a mesma do que qualquer outra pessoa. Então, a Vitória pode progredir, seguir, se tiver interesse ou perspectiva de ter um novo filho, que a gente acredita que a chance disso acontecer é praticamente zero. Olhando o quadro do Benício, o Benício tinha alguma chance de sobreviver, se mudasse, se tivesse visto antes, se tivesse tido um diagnóstico anterior, enfim, ele teria uma chance maior?
Infelizmente, sim. Quando a gente faz o diagnóstico e a gente avalia a criança, a gente não sabe qual é o prognóstico, qual é a expectativa evolutiva do tumor. E quando a gente fez o diagnóstico do Benício, né, a gente não tinha o diagnóstico histopatológico. Mas quando a gente olhou o tumor numa faixa etária muito baixa, a estrutura do tumor, né, a conformação e a taxa de infiltração, a gente já sabia que era um tumor de um prognóstico muito ruim. Então, assim, quando veio o histopatológico e o KI extremamente aumentado, a gente sabia que era um tumor com uma velocidade de crescimento muito grande. Só que a gente sempre tem fé e tenta, efetivamente, a oferecer um tratamento. Nós temos muitas surpresas, a gente vê muitas crianças respondendo, mas sem dúvida a chance de sobrevivência do BC era muito pequena, mesmo com todo o tratamento oferecido. A expectativa nos tumores menores, né, com KI mais baixo, com uma estrutura morfológica menos agressiva do que esse, a expectativa dessas crianças é 60% sobrevive nos primeiros 2 a 5 anos. Né? Então, mesmo assim, a gente ainda tem uma lesão, um prognóstico extremamente reservado e um tratamento ruim. O nosso objetivo era torcer para que a lesão nos permitisse começar a fazer a quimioterapia, para que com a quimioterapia a gente aumentasse a expectativa de vida do B, permitisse ele voltar para a família, ficar um tempo maior com a família, esperar ele crescer um pouco mais para submeter ele à radioterapia. Esses tumores são mais sensíveis à radioterapia, só que as crianças entre 3 e 5 anos, antes dos 3 anos, está totalmente vetado a gente fazer radioterapia nas crianças. É questionável entre os 3 e até os 5, 7 anos a radioterapia devido ao risco de lesão ali das estruturas cerebrais da criança, principalmente da parte endocrinológica da criança. Então, nosso objetivo na terapia do B era a gente operar o máximo possível, submeter ele à quimioterapia, tentar prolongar o máximo que nós conseguíssemos, para a seguir a gente tentar fazer a radioterapia e poder dar um prognóstico melhor para o Benício. Mas de qualquer forma, o Benício infelizmente não teria uma vida muito longa, tá? Ou uma qualidade de vida extremamente limitada por conta das lesões cerebrais que o tumor causaria. Esse tipo de tumor, ele pode acontecer em todas as idades? Esse tipo de tumor ele é mais prevalente, mais comum nas crianças, mas sim, ele pode acometer quase todas as idades. Principalmente, né, como eu disse, mais as crianças e os adultos jovens. Os idosos, a gente não tem muita expectativa desse tipo de tumor, mas é possível, apesar de raro. Porque como sendo um tumor embrionário, né, mesmo sendo um tumor de progressão lenta, ele vai apresentar ao longo da vida, até o adulto jovem, a presença do tumor. Tá? Mas acomete mais a idade infantil. O Benício, ele sentia dor? Então, não dá para a gente fazer essa afirmação. A hidrocefalia, né, naturalmente, ela não costuma dar dor. A hidrocefalia, ela tem uma característica muito comum em dar sonolência. Em alguns casos, sim, pode ter dor. Mas aí a gente teria que ter notado no Benício se ele tinha alguma irritabilidade anormal, se ele ficava mais choroso, mais irritado, mais intolerante. Isso são características de dor. Então, a dor está muito mais associado à avaliação individual do paciente e não a todos. Exatamente. Qual foi o primeiro método que o senhor fez para drenar a hidrocefalia e depois trocou para O primeiro método que a gente fez é a terceiro ventriculostomia. A gente entra com uma microcâmera dentro do cérebro, faz uma comunicação na membrana e cria um novo fluxo de drenagem. Porque o fluxo posterior está obstruído por conta do tumor. Então a gente cria um fluxo anterior. E aí o Benício acordou porque nós resolvemos a hidrocefalia dele. Eu poderia inicialmente ter botado uma DVP no Benício. Só que a gente sabe que a DVP nos tumores, ela pode ser uma forma de disseminar o tumor.
Então, se o Benício tem células tumorais dentro desse líquido, e se eu boto uma DVP, eu dreno esse tumor para dentro da barriga. Então, no caso da gente estender a vida dessas crianças, a chance da criança apresentar uma lesão depois dentro do abdômen, da proliferação desse tumor. Tá? Então, uma das estratégias, quando possível, e no caso do Benício foi possível, é criar um outro fluxo de drenagem, fazer o que a gente chama de terceiro ventriculostomia. E aí, com a terceira ventriculostomia, a gente trata a hidrocefalia, porque criamos um novo fluxo de drenagem. Inicialmente, ela funcionou. Exato. Depois da cirurgia do tumor, uns dias depois, ela parou. O que Exato. houve? Então, o que acontece? Toda vez que a gente opera a criança, a gente bota um outro catéter para auxiliar a drenagem. Porque muitas vezes, depois com a cirurgia, com sangramento e tudo mais, lembra? Na DVE ficava drenando um pouco de sangue, porque é da manipulação cirúrgica. E esse sangue ele pode obstruir a terceiro ventrículo. Então a gente bota uma DVE e a gente vai tentando tirar a DVE para reativar a terceira ventriculostomia. Então essa geralmente é a nosso pensamento. Quando a terceira ventriculostomia não resolveu mais, a gente não conseguiu tirar a DVE, a gente entendeu que a terceira ventriculostomia não era capaz de drenar totalmente o líquido. E aí a gente botou uma DVP. Tá? Mas retroativamente olhando o caso, além também das alterações cirúrgicas, o tumor, com o crescimento de forma avassalador do tumor, ele pode ter sido um colaborador para impedir que o Benício tivesse a drenagem pela terceira ventriculostomia. Então aí a DVP teria sua indicação, como nós fizemos. Como surgiu esse tipo de tumor? O senhor explicou que ele era embriológico, mas ele deve ter surgido o quê? Um mês depois? Não, todos os tumores embriológicos, eles surgem durante o desenvolvimento embrionário. E o tumor fica lá, por uma mutação específica. E aí, com o crescimento do bebê, o tumor também cresce. Né? No caso do Benício, era um tumor de crescimento extremamente rápido, por isso que o Benício, numa pequena faixa etária, já teve um tumor e um tumor muito grande. Sendo que o mais comum é as crianças começarem a ter esse tumor ou começarem a ter sintoma e começar a apresentar manifestação desse tumor quando a idade já está um pouco mais avançada, em torno de 7 a 10 anos. Então, se eu tivesse feito uma tomografia com 2 meses ou com 3 meses, talvez eu tivesse visto ou não tivesse visto? Assim? Então, sim. Olhando o tamanho do tumor que nós fizemos do diagnóstico, talvez com 2 meses você pudesse ver uma pequena lesão ainda, e não a lesão do tamanho que estava. Só que a gente nunca conseguiríamos ter expectativa que o tumor cresceria de forma tão rápida. É muito comum a gente fazer um exame, identificar alguma coisa e fazer um controle 3, 4, 6 meses depois. Então, se nós tivéssemos feito o diagnóstico no Benício com 2 meses e repetisse o novo exame 3, 4 meses depois, a gente já estaria vendo uma catástrofe gigantesca. Ou seja, o grande problema do Benício, eu entendo que não houve nenhuma negligência ou descaso nem da família, nem da equipe médica, nem de nada. Efetivamente, o grande problema do Benício foi a malignidade extremamente grave, avançada, agressiva do tumor que ele tinha. Eu acho que ali a gente não teríamos o que fazer diferente. Eu, como médico e como uma pessoa extremamente criteriosa, eu sempre fico revendo os meus casos, pensando se eu podia fazer uma coisa diferente para ter um desfecho diferente. E, infelizmente, eu não consegui identificar nenhum ponto que eu pudesse fazer de diferente. Será que se eu tivesse feito o diagnóstico antes? Será que se a gente tivesse olhado o caso antes? Será que se a gente tivesse operado 15 dias antes? Será que o suporte do CTI ou de todas as diversidades que aconteceram ao longo da internação dele, ou seja, alguma coisa mudaria a evolução e o prognóstico do Benício? Eu não consegui enxergar nenhum ponto específico que pudesse falar assim, poxa, se eu tivesse mudado isso, o resultado seria diferente. Se eu tivesse mudado isso, o resultado seria diferente. Tanto que na cirurgia, mesmo apesar de ele ter um quadro de péssimo prognóstico, ou seja,
estar com as pupilas dilatadas, estar com um sinal neurológico de morte cerebral, né? Um dos sinais, porque morte cerebral não se faz o diagnóstico somente pela dilatação pupilar, mas sim pela dilatação pupilar, avaliação dos outros reflexos, o exame de controle para confirmar o diagnóstico. Ele tinha só a dilatação pupilar, que é um dos sinais. A gente, mesmo com isso, que poderia ter nos permitido a interromper e não progredido com a cirurgia do Benício, nós fomos lá, operamos e tivemos êxito e ele conseguiu acordar depois de tudo isso. Então, no meu entendimento, assim, a gente, infelizmente, perdemos por uma doença extremamente ruim, né? Não perdemos para a medicina, perdemos para a doença. Doutor, se eu for um geneticista, ele pode fazer alguma coisa? Tem alguma coisa que eu possa tentar me prevenir com relação a um tumor ou qualquer coisa assim? Boa pergunta. O tumor do Benício não era um tumor que fosse relacionado com uma mutação cromossomial de origem e transmissão genética. Mas realmente, existem alguns tumores que eles têm uma origem de transmissão genética. Tanto tumores infantis, como o retinoblastoma, por exemplo, como tumores adultos, alguns tumores de mama. Então hoje, o geneticista ele é capaz de fazer um painel genético e ali avaliar algumas mutações que existem ali no seu genoma e a partir daí falar que você tem uma chance aumentada, também não significa que vai ter, mas uma chance aumentada de ter um ou outro tumor, ou de transmitir para o seu filho a possibilidade de um ou outro tumor. Então, assim, é possível um estudo genético isso. Recentemente, já de alguns anos, uma artista famosa fez um estudo genético e por ter uma história positiva de câncer de mama em vários membros da sua família, ela diagnosticou que ela tinha mutação cromossomial para aquele tipo de tumor, que no caso era um tumor de mama, e fez uma mastectomia bilateral. Isso é muito questionado pelos médicos, que só fazer a mastectomia não é uma garantia de não ter um tumor, mas existe a possibilidade diminuída em desenvolver um tumor de mama. Então, respondendo a sua pergunta, o geneticista é capaz de fazer e capaz de te dar uma análise de possibilidades oncológicas, não no caso do Benício. Pancada por queda na infância pode causar câncer? Absolutamente não. Os traumas cranianos eles não estão associados a tumor. Tá? Eles estão associados a fratura de crânio, sangramento na cabeça, mas isso são acompanhamento e tratamento, isso não desenvolve um câncer. Quais exames preventivos devem ser realizados? Não existe um exame preventivo para ser realizado, né? Então, como eu expliquei nas outras perguntas, nós precisamos estar de olho evolutivamente nos sinais e sintomas das crianças, né? E fazer os exames pediátricos de rotina das crianças. Quando a gente tem algum achado neurológico ou alguma alteração, deve prontamente ir buscar o seu pediatra e, se for um caso mais emergencial, ir à emergência para ser avaliado. Em caso de ser diagnosticado, aí vocês precisam ser encaminhados a um especialista. O especialista ele não faz os exames de rotina e rastreio. E sim, na verdade, nós fazemos as confirmações diagnósticas. Para encerrar essa entrevista, gostaria de agradecer a Vitória, que pôde comparecer aqui ao consultório, nos trazendo várias dúvidas dos seus seguidores e dúvidas da sua família, que nós possamos esclarecer sobre o caso do Benício. Gostaria de agradecer a você que está vendo o vídeo e acompanhando essa história. Gostaria de dar um recado a todos vocês que não se automediquem. A qualquer dúvida, procure um médico, faça como a mãe do Benício. Na dúvida ou na presença de algum sintoma mais grave, encaminhe para a emergência para que seja avaliado pelo médico. Quando necessário, seja avaliado por um especialista. Quem puder, me segue lá no Instagram, vocês vão receber várias informações, vão acompanhar vários vídeos e cirurgias que nós realizamos aqui no Rio de Janeiro. Muito obrigado. Segue bem lá o Coluna e Cérebro RJ. Obrigado.